que a gente tem essa aula toda quarta-feira, né? Como quarta-feira foi feriado, a gente vai estar trabalhando hoje, tá bom? Vou trabalhar a aula com vocês, né? A aula 3, e depois a gente vai tirar algumas dúvidas para quem tiver dúvida, tá bom? Vamos lá, então, gente. Então, vou falar sobre a terceira aula da disciplina Pensamento Científico. Lembrando, então, que a gente está nessa terceira disciplina, né? Durante esse mês de abril, a gente está estudando Pensamento Científico. E quarta-feira foi a terceira aula ao vivo, tá bom? Semana que vem vai ser a quarta e última aula, tá? Semana que vem, lembrando que vai ser a quarta e última aula. E aí, a gente já vai, na outra semana, já vai fazer a prova, tá? Deixa eu atualizar aqui a data. Então, dia 28, semana que vem vai ser a quarta aula, e no dia 5 de abril é a prova de vocês, tá? Na verdade, a semana toda vai estar em prova, desde o dia 3, né? Que é segunda-feira, até o dia 8, que é no sábado, tá bom? Vamos lá, então, gente. Eu vou estar compartilhando tela com vocês. Dos textos que nós vamos ler, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês primeiro onde eu tirei essas informações, tá? Porque tem a gente ainda que está com dúvida de saber aonde eu pego esses textos, tá? Eu mostrei na outra aula, mas eu vou mostrar de novo. Então, vamos lá. Aqui está o portal. Na verdade, eu estou no meu portal, tá? Meu portal é diferente de vocês, mas tem as disciplinas aqui também, igual a de vocês, tá? Então, tá aqui, pensamento científico. Eu clico no pensamento científico e vou procurar a teleaula 3, né? Então, eu gosto muito de utilizar esse recurso que nós temos aqui ao lado. Eu vou deixar selecionado somente aquilo que eu quero ver, que é a teleaula. Teleaula 1 falamos na aula passada, teleaula 2 falamos na aula passada também, e aqui está a teleaula 3. Já está disponível o vídeo para vocês dessa aula, para quem não assistiu a aula ao vivo na quarta-feira, tá? Lembrando que mesmo aqueles que assistiram a aula ao vivo, precisam assistir novamente para poder fazer a completude de 100% e ganhar presença, tá bom? É uma forma, na verdade, que a Anguera faz para que vocês assistam novamente e venham a estudar a disciplina. Então, aqui, gente, eu tenho os arquivos. Então, eu tenho 2 tipos de arquivo da aula atividade e tenho 2 tipos de arquivo dos slides. Quando eu clico nos slides aqui, preto e branco, vai aparecer aqui esse slide que o professor utiliza para vocês, dessa forma, tá? Quando eu clico aqui em acessibilidade, ele vai aparecer, na verdade, de uma forma menorzinha, que é aqueles quadradinhos para vocês poderem imprimir. E a atividade aluno, você clica em atividade aluno, ele vem em forma grande para você ler, e aqui a acessibilidade, ele vem dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui. Atividade de aluno, número 3. Então, é aqui que a gente encontra, tá bom? Aqui, esse ao lado aqui, olha, aula atividade, na verdade, é mostrando que vocês devem fazer essa atividade aluno nesse período aqui, ó, tá? Junto no mesmo dia, olha só. A aula ao vivo de vocês foi no dia 21/4, às 7h05, às 20h25. E essa atividade aluno, a gente faz quando? Esse aqui, ó, atividade aluno, a gente faz no mesmo dia, só que no período aqui, das 20h40 até as 22 horas, tá? Por isso que a gente faz de quarta-feira. É isso que tá falando, tá bom? Então, é assim que funciona, é aqui que aparece tudo. Vamos lá, gente. Então, aqui estão os slides de vocês. Pensamento científico, conhecendo a ciência, como coletar dados e analisá-los. É isso que vai falar, tá? Essa aula aqui. Então, a tutora de vocês, online, responsável pela disciplina, é a doutora Fabiane Musardo, tá bom? Vamos aqui olhar lá no finalzinho, que eu sempre gosto de olhar no final para mostrar para vocês sobre o que ele vai estar falando, porque ele recapitula. Então, parte principal aqui, ó, etapas de uma pesquisa científica, depois os tipos de pesquisa e comunicação de estudos. Qual a forma que a gente comunica essa pesquisa científica. Então, a primeira coisa que ela vai estar falando aqui
etapas de uma pesquisa científica. Tá? Então, ele fala o seguinte, que a ciência, o passo inicial é uma pergunta, é uma questão. Tá? Adaptações para que se torne uma pergunta científica. Então, olha só, geralmente, quando a gente começa a pensar em uma pesquisa científica, a gente sempre começa de uma questão, de uma pergunta. Será que isso dá certo? Será que aquilo? Nossa, será que aquilo ali outro dá certo? E assim por diante. Inicia de uma pergunta, tá? Eu dei um exemplo para vocês semana passada e eu vou dar o um exemplo de novo, desse mesmo exemplo. Eu estou fazendo uma pós-graduação e obesidade e emagrecimento, e eu estou fazendo uma pesquisa. Então, assim, eu já tinha visto, não só em mim, mas também em alguns alunos meus, que eu tenho uma academia, que eu já tinha visto o quê? E eu faço orientação nessa academia também, orientação nutricional, né? Eu tinha visto que alguns alunos meus, eles conseguem perder peso com jejum intermitente, né? E eu também, quando eu faço jejum intermitente, quando eu comecei a fazer jejum intermitente, eu consegui perder peso também. Mas a minha pergunta qual o efeito do jejum intermitente em obesos, né? Então, quem estuda a fisiologia do obeso sabe que tem muitas mudanças, justamente pelo problema que eles sofrem do excesso de gordura corporal. Então, o excesso de gordura corporal, que aumenta, na verdade, que transforma essa composição corporal do obeso, ele traz vários problemas, né? Então, por exemplo, ele não tem o hormônio da leptina, por exemplo, da saciedade, ela é descontrolada, assim como algumas doenças, né? E eu gostaria de ver isso em obeso, porque eu ainda não tinha aplicado o jejum intermitente em nenhum obeso, né? E aí a minha questão é essa, minha pergunta é essa, né? Será que o jejum intermitente, ele é tão bom em pessoas que têm sobrepeso, quanto e no obeso, quanto tem sobrepeso, tá? Eu não sei a resposta. Eu fui procurar e fui começar a ler. E eu vi que o jejum intermitente tem realmente uma boa aceitação, mas não é todas as perguntas, todas as questões confirmam isso. Outros falam que o jejum intermitente é tão bom quanto uma dieta saudável, né? Mas a minha intenção era realmente aplicar o jejum intermitente e a atividade física. Então, nasceu de uma pergunta, de uma indagação, tá? Então, por isso que o passo inicial é uma pergunta. E aí, eu vou passar por algumas partes, algumas fases, etapas, né? Etapas. A primeira é a pergunta, eu fiz a pergunta. A partir dessa pergunta, eu vou fazer meu projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, a gente fica bastante tempo nele, porque eu tenho que delinear esse projeto de pesquisa. O que chama delinear? É como se eu tivesse um barro e eu estivesse fazendo uma escultura. Eu tenho que montar a escultura para aparecer a escultura. Então, eu tenho que delinear aquele barro. Então, eu tenho que delinear a pesquisa para montar de acordo com o que realmente precisa. Eu também tenho uma orientadora no pós, conversei com ela várias coisas e já acertei alguns pontos, né, para poder montar o meu projeto de pesquisa, tanto que eu estou finalizando ele, tá? E depois eu passo para análise, um modelo de análise. Como que eu vou fazer a pesquisa? Como que eu vou realizar essa pesquisa? E depois que eu realizar essa pesquisa, como que eu vou comunicar os resultados, tá? Então, essa comunicação do resultado é passar as informações. Então, essa aula de hoje, essa terceira aula, o vídeo, ele vai falar muito minuciosamente sobre essas etapas. E é uma aula muito importante vocês assistirem, tá? Muito importante mesmo. Então, ele vai falar, por exemplo, o pesquisador tem em si algumas inquietações, dúvidas ou problemas que almejam sanar, né? Então, no dia a dia, talvez agora vocês não conseguem enxergar muito essas perguntas, mas quem trabalha na área tem algumas perguntas, tem umas indagações. E muitas delas podem ser pesquisadas, podem ser analisadas, podem ser investigadas. E para você fazer uma investigação científica, você tem que passar para as etapas científicas, né? E é sobre isso que o professor fala, tá? Passando por essas etapas científicas. Então, pergunta da pesquisa é justamente essa incerteza que o pesquisador possui sobre determinado assunto. Então, no meu caso, né, e o que encoraja a desenvolver uma investigação. Então, no meu caso, eu quero saber o quanto
o jejum intermitente tem realmente qual a influência do jejum intermitente no obeso, tá? A minha pesquisa que eu vou realizar, ela é um estudo de caso. Vocês vão, eu vou já sobre isso. Vocês viram o estudo de caso, acho que na semana passada. O estudo de caso geralmente é 1 ou 2 casos onde eu aplico, e aí eu falo a reação naquele caso, e aí eu deixo uma pontinha de interrogação. E tem uma questão interessante aqui, ó. Se engana quem pensa que o produto final de toda a investigação é a solução dessa pergunta. E, na verdade, geralmente, as pesquisas, nem sempre as pesquisas científicas, ela responde toda a questão. Então, por exemplo, a minha inquietação, a minha questão que eu vou fazer, me levou a fazer a pesquisa, como eu não tenho muitos idosos, eu tenho muitos obesos, eu tenho 2 obesos, eu vou fazer essa pesquisa com 2 obesos. Mas isso é um estudo de caso. O estudo de caso me fala sobre aquele caso. E aí me deixa, na verdade, me dá uma orientação de como seria outros casos. E aí deixa também o quê? Uma outra inquietação. Será que o que aconteceu com esses 2 casos pode também acontecer com outros obesos? Né? Então, sempre deixa uma pergunta, sempre deixa uma necessidade de continuar pesquisando. Então, uma pesquisa científica tem essa característica, tá? Ele pode até responder, porque vai responder, né? Eu vou ter uma hipótese, né? E o professor aqui nesse estudo, ele fala sobre hipótese é aquilo que eu espero de resultado, né? E a minha hipótese é que eu espero que o jejum intermitente, ele tem uma boa influência, né? Ela pode ser considerada como uma boa alternativa para o obeso na busca da saúde, na busca de perda de peso, na busca de melhoria da composição corporal. Essa é a minha hipótese. Pode ser que ela se confirme, pode ser que meus 2 obesos eles venham a perder peso de uma forma boa, saudável, e pode ser que não, também. Eu não sei, né? E aí a gente vai estar tirando outras questões, tá? Então a pesquisa científica tem esses objetivos. Através de uma indagação, eu vou atrás dessa indagação, monto lá uma pesquisa científica, né? O pessoal fala que o mais cansativo da pesquisa científica é o rigor científico. O que é o rigor científico? É todas as etapas que você precisa passar. Montar projeto, ir atrás, pesquisar, depois escrever, depois publicar. Realmente, mas tem essas etapas, e se não fosse seguir essas etapas, eu não teria um trabalho científico bem esquematizado e que fosse aceito mundialmente, tá? Então, aqui eu quero que vocês vejam depois, quem não viu a aula ao vivo, vejam aqui que eu falei para vocês da hipótese, tá vendo? Ele vai falar da hipótese, quais seriam os resultados prováveis, as especificações, a integridade da pesquisa, vai falar sobre todas essas questões aqui. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que ele falou, que existem 3 tipos, basicamente 3 tipos de pesquisa. Que é pesquisa biográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Basicamente, a gente divide as pesquisas nessas 3. Então, pesquisa biográfica, obtida a partir de material já existente e presente em teses, livros e artigos. Então, olha só, a pesquisa biográfica, você não vai atrás de informações novas. Você vai atrás de informações feitas, realizadas. E aí você vai fazer um levantamento sobre aquele tema. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa biográfica para poder escrever o meu projeto e depois escrever meu artigo, certo? Então, o que seria isso? Eu quero saber o que é jejum intermitente, o que fala na literatura sobre o que é jejum intermitente, os benefícios do jejum intermitente, as pesquisas que já mostram resultados de jejum intermitente com pessoas com sobrepeso, pessoas obesas, as pessoas que precisam melhorar a composição corporal como um todo, tá? O resultado de pessoas que precisam aumentar a massa magra, diminuir massa magra, aumentar a massa magra, diminuir massa gorda, né? Musculatura e gordura, tá? E eu vou fazer essa pesquisa. Se eu fosse fazer uma pesquisa bibliográfica, eu ia, na verdade, somente pesquisar
teses, livros e artigos científicos atualizados, tá? E montar lá e responder minha pergunta com aquelas informações. Pesquisa documental, ela é similar. A diferença é que a natureza das fontes. Por quê? As naturezas das fontes são documentos. Geralmente, pesquisa documental, eu utilizo documentos publicados, e geralmente essas pesquisas são mais feitas na área da jurídica, tá? Porque analisa documentos feitos mesmo, tá? Que estão prontos já. E pesquisa de campo, que consiste na produção de dados do ambiente observado. Então, a minha pesquisa que eu tô montando, eu vou a campo. O que quer dizer isso? Eu vou observar algo novo. Eu vou aplicar uma metodologia para observar algo novo, tá? Então, a pesquisa de campo seria isso. Bom, então, basicamente, esses 3 tipos. Ele vai falar sobre isso também, bem interessante. E no final, ele vai falar, né, sobre o papel do pesquisador, né, que é trazer observações novas, analisar os dados, né, e depois publicar esse trabalho. Então, pesquisadores buscam tornar acessível os resultados de sua investigação. Gente, não adianta nada você pesquisar, encontrar alguma coisa interessante e deixar isso arquivado nas suas coisas, no computador, e não deixar isso acessível. Então, eu tenho que publicar. Ao publicar, eu faço o quê? Eu falo, gente, eu pesquisei, os resultados são esses. Isso é fantástico, porque esses resultados publicados, né, existem diversas formas de publicação. Revistas científicas, jornais, né? Mas o mais importante é o quê? Os pesquisadores, eles mostram o resultado e isso traz informações novas, faz com que novos pesquisadores busquem pesquisar a mesma coisa e aprofundar aquele tema, tá? E aí, de repente, outros pesquisadores trazem coisas novas, resultados novos, ou confirmam aquilo que você achou, os seus achados, tá? E isso é extremamente importante. Então, faz parte também, uma das funções do pesquisador é o quê? Publicar, e seria o quê? Fazer a comunicação dos seus estudos, comunicação daquilo que você vem estudando, tá? Então, assim, eu falei rapidamente, fiz um resumão, mas o objetivo é que vocês entendam mais ou menos um pouquinho sobre o que foi falado e depois assistam a aula vídeo, tá? Essa minha explicação aqui fica muito aquém da aula vídeo, não tem nada a ver. Então, tem muitas informações. Então, não façam uso desse meu resumo aqui para ficar só com aquilo e acabou para poder fazer para a prova. Vocês têm que assistir a aula vídeo, tá bom? Deixar isso bem claro. Bom, tendo isso em mente, sabendo da importância de um artigo científico, sabendo da importância de você trazer algo novo, discutir, seja da forma documental, da forma biográfica ou da pesquisa de campo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aonde? Na atividade aluno, tá? A atividade aluno, a atividade tem a finalidade de promover o autoestudo das competências e conteúdos relacionados à unidade de ensino, produzindo a ciência. Análise da solução do problema. Vamos lá, vamos analisar o que ele está querendo de nós aqui para a gente discutir hoje. Após a leitura, e a gente vai ler hoje, tá bom? Semana passada nós tivemos 2, eu não li porque na verdade não ia dar tempo, né? Nós tínhamos 2 para fazer. Como hoje a gente tem um, tranquilo, a gente vai ler, tá? Após a leitura, reflita sobre o modo como a produção científica. Produção científica seria o quê? Todas as pesquisas científicas, né? O que os pesquisadores têm produzido, têm publicado de novo, tá? Produção científica. E a não produção também. Por exemplo, o que não seria a não produção científica? Seria uma investigação, por exemplo, jornalística. E aí traz no jornal. Por que ela não é científica? Porque ela não tem teor científico. Não se montou um projeto, não se mandou para um comitê de ética para autorizar, não se pesquisou, fez uma investigação jornalística. Ela é uma pesquisa? Tá? Mas não é uma produção científica. Então, de que modo a produção científica ou não interfere nas projeções dos países em sua atuação em áreas como políticas públicas, produção de medicamentos, projetos sociais, etc. Afinal, qual é a relação entre o saber e o poder? Qual é a relação? Será que existe uma relação
de países que têm mais produção científica também têm maior atuação na área de políticas públicas? Países que têm maior produção científica também têm maior condições de produção de medicamentos, de projetos sociais? São países mais ricos? São países mais desenvolvidos? Existe uma relação do saber com poder? A gente sempre fala isso, né? Que o saber, ele traz poder, né? O conhecimento traz liberdade, né? Então, o que isso quer dizer? Será que isso aí realmente é real? Quando eu falo que conhecimento traz liberdade, é no sentido que quando mais eu fico sabendo das situações, mais a minha mente, mais a capacidade que eu tenho de entendimento. Isso é real. E esse entendimento, esse saber científico, a capacidade de investigação, né, torna esses países mais poderosos? Uma resposta bem rápida, né, até antes de ler o artigo, tem esse mapa aqui. Olhem para o mapa, gente. Olha esse mapa. É o mapa mundial, mas aí, na verdade, está a concentração de pesquisa de países que têm maior concentração, pesquisas científicas. Tá? Então, os países que têm maior concentração de pesquisas científicas estão maiores. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a América do Norte, Estados Unidos, super inchado, né? E aqui a gente vê o Canadá, super inchado também, né? A gente vê aqui na América Central, quase ninguém. A América do Sul, um pouquinho maior aqui, o Brasil, mas ainda muito magrinho frente aos Estados Unidos, né? E ao Canadá. Aqui a gente vê a Europa, os países europeus. A gente vê aqui a África, praticamente nula, né? Depois a gente consegue ver aqui a parte da Ásia, né? E aqui embaixo aqui é a Austrália. O que vocês conseguem visualizar aqui, gente? Olhando para isso, dá para vocês verificarem? Fala para mim. Dá para vocês fazerem uma análise entre poder e saber? Saber e poder? E aí? Ninguém? Ninguém quer chutar aí? Que relação é essa? Que se existe uma relação? Existe ou não existe uma relação? O que vocês acham só desse mapa aí? Sim, existe uma relação. Dá para a gente perceber que se o país tem um maior poder aquisitivo, ele investe mais em pesquisas, né? E aquele, isso. Isso correto. Vamos lá, vamos continuar o seu pensamento aí. Você falou para mim o seguinte, que sim, existe uma... Oi? Não ouvi. Fala de novo, por gentileza. Fala de novo, porque cortou a sua fala. Bom, vamos lá, ó. Vamos pegar o pensamento da colega. A colega falou assim que sim, que os países que são mais ricos têm mais pesquisas. Então, ela está partindo do princípio que esses países que têm mais inchados aqui, olha, eles são mais ricos? O que vocês acham? Sim ou não? Esses são países de primeiro mundo? Sim ou não, pessoal? Ou vocês não sabem? Estados Unidos é um país de primeiro mundo? Países europeus são países de primeiro mundo? Sim. Sim, são. Austrália é um país de primeiro mundo. Canadá, aqui o Japão. Sim, são todos países de primeiro mundo. Então, os países de primeiro mundo,
mostra aqui que eles possuem mais pesquisas. Então, peraí. Se o país de primeiro mundo tem mais pesquisa, como a colega falou, possivelmente é porque eles investem mais em pesquisas. Então, essas pesquisas dão condições para eles continuarem sendo de primeiro mundo? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Então, só por esse mapa, né, dá para a gente ter uma ideia dessa resposta. De que sim. Né? E aí, a princípio, a gente já pode o quê? Dizer que sim. Afinal, qual a relação entre o saber e o poder? Existe uma relação? Sim, existe uma relação. Que relação é essa? Então, a gente vai ler um artigo agora para a gente poder responder melhor que relação é essa, tá? Vamos lá, eu vou ler o artigo para vocês acompanhem comigo, pode ser? Pode. Então, vamos lá, acompanhem comigo aí com o olhar, tá bom? Não se percam, que é um artigo bem interessante. Não é longo, não. Se o mundo fosse mapeado, de acordo com quantos trabalhos de investigação científica cada país produz, assumiria uma aparência bizarra e irregular. O norte se ampliaria, enquanto o hemisfério sul praticamente desapareceria. É o que a gente viu aqui. O norte estaria sobressaído e o sul desapareceria. O que impulsiona essa desigualdade? Dinheiro e tecnologia são fatores que influenciam quanto se trata de produzir pesquisas. A média de pesquisa e desenvolvimento, isto é, como uma porcentagem do PIB foi de 2,4% para os países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, composta majoritariamente de nações do hemisfério norte, mas da qual o Chile é membro, em 2009. Então, os países da OCDE, né, em 2009, eles tiveram o quê? A média de pesquisa do PIB foi de 2,4% nesses países. Em comparação, poucos países em desenvolvimento atingiria 1%. Então, enquanto os países em desenvolvimento, mais o Chile, que também é membro, tem 2,4% de investimento, tá, para a pesquisa, os países que estão ainda em desenvolvimento, né, ainda não conseguem atingir nem 1% desse PIB aqui. Sem fundos nacionais suficientes, os pesquisadores gastam uma enorme quantidade de tempo tentando captar recursos e lidar com organizações fora de suas universidades. Isso significa menos tempo para realmente realizar e produzir pesquisas. Grande exemplo disso é o da neurocientista Suzana, primeira brasileira a dar uma palestra na conferência TED Global. Ela tem pesquisa publicada na Science, uma das principais revistas científicas do mundo, mas corre o risco de ter que parar com seus trabalhos no laboratório que chefia no Rio de Janeiro por falta de recursos. Quanto à tecnologia, é um problema principalmente na África. Lá, a internet é muito mais lenta e cara, tornando a colaboração entre pesquisadores do continente difícil, enquanto é muito mais simples para cientistas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Muito além do tutu. Valores e práticas também contribuem para os desequilíbrios globais em produção científica. Mencionamos a Science ali em cima, não é? Pois essa é uma revista científicas que preenche um mapa mundi bizarro, não só neutras. O envolvimento com elas é caracterizado por vários níveis de participação desigual. Um estudo em 4 revistas de alto impacto mostrou que elas atraíam autores de vários países do mundo, mas seus locais empíricos de investigação eram significativamente locais na Europa e na América do Norte. Isso sugere que pesquisadores locais usam seus escassos recursos financeiros e técnicos para serem publicados em revistas supostamente internacionais. Além disso, bons cientistas da América do Sul estão fazendo pesquisas no norte, longe de suas casas. Então, os poucos pesquisadores bons do hemisfério sul estão lá no norte fazendo pesquisas, né, para enriquecer muito mais, né, os países europeus e América do Norte e Ásia.
Tendo em conta os ambientes de investigação limitados em que os pesquisadores estão inseridos, os recursos de todo mundo podem ser usados para subsidiar a investigação do Norte. Ao mesmo tempo, investigadores do Norte que fazem pesquisa em países em desenvolvimento acabam publicando seus resultados nas mesmas revistas, localizadas do lado de cima do globo. Pesquisas invisíveis. Há outro problema com este mapa. Ele só conta como ciência artigos que são resultados da publicação em revistas científicas, ignorando coisas como monografias e relatórios técnicos e políticos, por exemplo. Além disso, excluem as ciências sociais e outros gêneros da área de humanidades. Outra categoria de investigação invisível do Sul é a encomendada pelo governo e realizada por consultores, muitos dos quais são do meio acadêmico. Mesmo quando é publicado, esse tipo de pesquisa muitas vezes não é atribuída a seus verdadeiros autores. É atribuída a autores de empresas, etc. O acesso é outra questão. As revistas cobiçadas geralmente são caras e pesquisadores em ambiente com recursos limitados não podem se dar a esse luxo. A situação deve melhorar graças às políticas do acesso aberto sendo atualmente desenvolvidas na União Europeia, no Reino Unido e em outros lugares. No entanto, se o mundo em desenvolvimento não criar políticas nacionais e regionais similares, a pesquisa nesse canto do planeta ficará ainda mais invisível. Isso pode involuntariamente consolidar a impressão errônea de que esses estudiosos não estão produzindo nada ou têm pouco a contribuir para o conhecimento global. Pessoal, essa reportagem, ele vai denunciar, né, que existe realmente uma desigualdade entre os países em relação à pesquisa. Ele denuncia que os países que mais publicam, porque na verdade assim, como é que eles sabem que os países do norte, do hemisfério norte aqui, eles pesquisam mais? Porque eles publicam mais. E a maior publicação dele dá em revistas bem conceituadas, como a Science. Tá? Então, eles publicam muito mais e por isso eles estão considerados que pesquisam muito mais. Então, os países e outros países, as pesquisas de outros países, além deles terem pesquisas escassas, eles publicam muito pouco. Por quê? Porque eles não conseguem condições financeiras suficientes para mandar, inclusive, artigos para a revista como Science e outras mais. Tá? Então, o que a gente vê? Que existe sim, né? O que esse artigo responde? Existe sim, né? Uma relação entre poder, saber e poder. E que relação é essa? Ela é direta. Quanto mais saber, mais poder. Quanto mais poder, mais saber. Existe uma relação direta entre elas. Isso tudo graças às questões o quê? As questões financeiras. Tá? Isso tudo graças às questões financeiras. Se a gente fosse para pensar, é fundamental o quê? Que nós precisamos notar que os territórios da América do Sul perdem, né, dimensões quando a temática é a produção científica. Na verdade, assim, quanto menos eles pesquisam, menos eles publicam, menos vai ser o quê? A produção científica deles. Então, tão importante quanto notar, né, a falta de recurso para o desenvolvimento de pesquisa nas instituições, né, seja ela universidades públicas ou não, o impacto disso gera na sociedade, né, e a valorização ou a não valorização dos países do continente, do contexto mundial. Então, países que publicam pouco são desvalorizados. Tá? Países que publicam pouco têm uma valorização muito baixa, né, no contexto mundial. Tudo bem? Vocês conseguiram entender isso? Querem comentar alguma coisa? Não? Todo mundo mudo? Todo mundo concorda comigo? Ninguém quer comentar nada? Josi,
Pode Tem falar. essa diferença que você está comentando, tendo o país sabendo disso, que está publicando pouco, então ele está abaixo da média, né? Não existe o interesse do país, dos governadores, investir para aumentar a qualidade das pesquisas e a quantidade? Olha, eu acho muito pouco. Eu não consigo entender também como é que funciona. Olha só, eu sou pesquisadora também, né? Eu pesquiso, eu publico, e eu tinha uma pesquisa muito boa que eu fiz com uma aluna, e eu queria publicar, eu fiquei quase 2 anos para publicar ele numa revista boa. E assim, colocava uma revista boa, ela negava, aí eu tirava, colocava em outra. E aí eu mudava o que tinha que mudar, talvez recusavam, até que eu consegui publicar o ano passado numa revista muito boa, uma revista internacional. Mas eu só consegui publicar. Essa revista é boa, mas ela não é tão boa. A primeira que eu consegui, imagina, recusaram na hora. Agora, recusaram por quê? Porque o teor científico estava incorreto? Não. Pesquisei, escrevi, conforme tem que escrever, conforme outros colocaram. Aí eu descobri, na verdade, que existem outras formas de pesquisar aquilo que eu estava pesquisando e são mais recentes. E possivelmente por isso que não foi aceito, né? Mas a outra revista que aceitou ainda entendia que a forma que eu fiz também é importante. Mas por que eu não sabia? Porque eu não tive acesso a tantas revistas, talvez, internacionais, as principais, as mais atualizadas. Então, tudo isso é o quê? É falta de recurso. O recurso era meu mesmo. Eu não tenho nenhum investimento para poder fazer pesquisa. Então, teria, sim, que o governo ajudar mais? Teria. Né? Se o governo, nosso governo, se interessasse mais nisso, em pesquisa, em dar bolsa de estudos para mestrado, para doutorado, investir em pós-doc, né? Mandar o cara lá para a Europa, para os Estados Unidos, para pesquisar, depois voltar e publicar aqui. Talvez sim, né? Mas eu não sei por quê, que na verdade, não sei por quê, né? O nosso país, né? Nosso país, se a gente for parar para pensar, eles estão muito mais preocupados em corrupção, né? Do que em pesquisa. Nosso país agora está tudo mudando, né? A gente está preocupado com essa quarentena, eles estão soltando Lula, botando prisão para outras pessoas, então contra o governo, o presidente, ninguém apoia ninguém, é tudo uma questão financeira, né? É tudo uma questão política, interesse político, financeiro, né? Então estão fazendo uma manobra política muito grande, e enquanto a gente a população está morrendo de Covid e a gente está dentro de casa passando fome. E você acha que eles estão preocupados com pesquisa? Eu não sei, eu acho que é falta de desenvolvimento, falta de cultura. Na aula da quarta-feira, a professora da matéria comentou que a gente precisa, as pessoas, né, que vão desenvolver pesquisas, precisa ter um tema que seja ali interessante. Aí eu fiquei pensando, mas o que é interessante para mim pode ser que não seja interessante para o outro. E o exemplo é o próprio Covid, a vacina. O que a população, vamos dizer, a população simples ou a gente que é da área da saúde conhece, está acompanhando de perto o que está acontecendo, o que a gente julga ser muito importante, interessante ser estudado, ser apoiado, o governo não acha interessante, né? Então, eu achei complicada essa parte aí que ela disse que a gente tem que ter esse feeling aí para optar por temas que sejam interessantes, que vai causar um impacto para quem, tanto para a gente que vai desenvolver a pesquisa, quanto para quem vai apoiar, para quem vai ler, para quem vai acompanhar, né? Mas aí É, é subjetivo, porque o que é importante para mim não é pro governo, por exemplo. não, mas na verdade o que ela quis dizer da questão da importância é que é o seguinte: é,
quando você vai pensar numa pesquisa, você tem uma pergunta a fazer, você primeiro precisa ler para ver quantas pesquisas já tenha feito, pessoas já pesquisaram sobre isso, né? Já tem resposta suficiente sobre isso. Por exemplo, se fosse a minha pergunta, né? Qual a importância, vou estudar qual a importância do jejum intermitente. Já tem muita pesquisa falando sobre jejum intermitente. Muitas pesquisas falando sobre a importância do jejum intermitente. Muitas pesquisas falando sobre os benefícios do jejum intermitente. Então, é o seguinte, não adianta eu fazer mais uma pesquisa, porque não vai ser interessante, é só mais uma. Então, eu preciso mudar essa, que é importante, eu já sei que é. Então, qual seria uma pesquisa interessante? Algo que não se faz mais tanto. Então, por exemplo, existem poucos trabalhos com jejum intermitente em obesos praticantes de atividade física. Então, isso talvez, por ser pouco, eles tornam-se mais interessante. Porque além de você trazer mais informações para a comunidade científica, você traz novas informações e traz necessidade de novas pesquisas. Então, na verdade, o que a professora falou, para você pesquisar temas interessantes, são temas que não estão aí discutidos, há muita discussão, que já cansaram de discutir. Então, a do Covid ainda não se cansou, ainda tem muita pesquisa para se fazer ainda, né? Tudo muito novo. Tanto que a ciência ainda não conseguiu responder várias questões, responde algumas e não responde outras, né? Então, esse seria um fator bem importante, né? Por exemplo, a saúde dos trabalhadores, como está indo, avaliar em relação ao Covid, né? A renda per capita das pessoas que mais morreram, se realmente são as pessoas que têm menos condições financeiras ou mais condições financeiras, estudar a capacidade, por exemplo, de a renda per capita, né, dessas pessoas que estão mais morrendo, você pode avaliar, por exemplo, as condições de alimentação dela, se for para o lado nutricional, a saúde dela, né, a prevenção de saúde dela, se for para o lado da enfermagem, estudar as pessoas que estão retornando do Covid, analisando a capacidade respiratória dela, e aí como é que ela fica depois, se for pensar na fisioterapia. Isso ainda não está escasso, pelo contrário, a necessidade de pesquisa é muito grande ainda. Então é isso que a gente precisa pensar. Aquilo que eu quero pesquisar, quando eu jogo, por exemplo, num simples Google acadêmico, coloque lá no Google, Google acadêmico, vai aparecer, você clica lá, joga lá um tema, sei lá, nutrição e Covid. Vê quantas pesquisas vai aparecer sobre nutrição e Covid. Quando eu coloco lá saúde do trabalhador no Covid, quanto vai aparecer de pesquisa, o que está acontecendo. Agora, isso é tudo muito novo, vai aparecer algumas, mas nem tantos assim. Agora, se você colocar um tema muito batido, vai ficar cansativo. Para que você vai pesquisar mais sobre isso? Já falou tanto sobre isso, então não vai ser um tema tão interessante. Entendeu? Tá claro? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Relacionado a isso? Não? Então é isso, tá? A aula atividade de vocês, na verdade, tinha o objetivo que vocês lessem o artigo e mostrassem e enfatizassem quão importante é a pesquisa para o país. A gente já falou isso semana passada, da importância de estar fazendo, né, cooperando e tendo incentivo financeiro para os países terem incentivo financeiro para as universidades, e hoje veio a confirmar que é da extrema importância dos países incentivarem a pesquisa, porque pesquisa, né, o saber, ele é poder. Então, tá bem relacionado, o saber com poder. Quanto mais saber, mais poder. Quanto mais poder, mais saber, porque vai ter mais condições financeiras de buscar o saber. Tudo bem? Se vocês puderem, eu vou mandar para vocês lá no grupo de vocês esses links.
tanto da atividade de aluno, dos slides, também do artigo, né? Da reportagem. Artigo não, foi uma reportagem. Da reportagem para vocês lerem. E vou colocar a resposta que eu montei também para a pergunta, tá? Eu vou mandar lá para vocês darem uma olhadinha. E não deixem de assistir a teleaula. Certo? Certo. Então, tá bom. Pessoal, olha só. Eu vou parar a gravação agora, porque eu vou encerrar essa parte. E agora eu vou, na verdade,